Próxima estação, Hospital São Paulo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Projeto R1. Já tava até me dando saudade de falar isso aqui. Estou aqui do meu lado com o incrível Marcos Marangoni, esse meu co-host. Meu nome é Daniel Zaidan, eu sou pediatra formado pela USP São Paulo, sou professor da Medway de Pediatria e é uma honra estar aqui com vocês para contar mais uma história de sucesso aqui, de uma aprovação de um aluno que esteve aí com a gente no ano passado, dividiu momentos de angústia, dividiu momentos de muita felicidade, que a gente vai acompanhando aí essa trajetória bonita do Matheus, que vai falar um pouquinho aqui para vocês hoje. Então sejam muito bem-vindos. Se você não conhece ainda o nosso trabalho, não conhece nossos cursos, ficou curiosa para saber um pouco mais, tem os links na descrição do seu player de áudio ou de vídeo e siga a gente também no Instagram, @medway.residência-médica, para saber de tudo em primeira mão. Esteja aí convidado, muito convidada, para conhecer aí o nosso trabalho, para conhecer as nossas aulas, nossos cursos, né? E espero que você curta e a gente está disponível aí para vocês, porque vocês precisarem. É isso, Marcão. Quer se apresentar? Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcos Marangoni, sou médico ginecologista obstetra e tô aqui ao lado do Daniel Zaidan, nós dois, Ruth e Raquel, Yin Yang. Bronze e anemia, bronze e palidez. E vamos deixar o nosso convidado se apresentar. Se apresenta aí, Matheus. Oi, pessoal, sou Matheus Garcês, sou originário do maior estado do Brasil, que é Sergipe. É o estado com mais convidados aqui, né? Só tem Sergipe, a pirâmide. A pirâmide financeira de Sergipe, né? Então, passei em ortopedia em São Paulo e atualmente não estou conseguindo trancar a vaga e agora eu estou servindo as Forças Armadas durante esse ano 2023 e próximo ano estarei aí em São Paulo. Dizem que sofrendo um pouquinho na residência de ortopedia, que é um pouco puxada, mas vamos ver o que tem pra mim aí, São Paulo. Sabe aquele vídeo do Paulo Gustavo? Ai, tadinha! Tadinha! Ai, que barra! Mas vai estar sofrendo, Eita, mas como vai é estar dramático. feliz, né? Ai, que barra! Eita, como é dramático. E aí, rapaz, você passou na USP, né? Então você vai começar agora a residência na USP, agora nesse ano. E você se formou aonde, Matheus? De Me formei aqui faculdade? na UNIT. Os outros convidados foram da Federal, que é a UFES, que foi Juliana Lira e o casal, que é... Qual o nome do Vivian casal? e Arthur. Vivian Vivian e Arthur, lá do Arthur, primeiro isso. episódio. Isso. E aí eu sou da particular daqui, que é a UNIT. O pessoal chama de Muito bom. UNIT. Unite, que chique. UNIT. Unite University. Muito bom, Matheus. É um prazer ter você aqui com a gente. A Seja gente bem-vindo. acompanhou você aí Igualmente. no ano passado também, né? Junto com a gente, junto com essa trajetória. E como você mesmo disse antes da gente iniciar, é muito bom ver vocês do lado de lá, né? Do lado do aprovado, já contando pra gente os planos, como que tá a vida. No seu caso, um pouquinho diferente, porque você acabou indo pras Forças Armadas, né? E a gente vai querer saber também como que tá essa parte da sua vida. Mas que ainda assim é uma trajetória de muito sucesso e você que vai começar o R1 agora nesse ano. Então, seja muito bem-vindo e espero que você Obrigado, se sinta bem à vontade aí para contar um pouco da sua história pra gente. Eu queria começar tirando uma dúvida, assim, com você. Quando que você começou a pensar em se preparar para prestar residência médica? Foi no 5º ano, no 6º ano? Como que foi essa questão aí para você? Então, quando eu comecei realmente a pensar, foi mais ou menos antes de entrar no internato. Era no 8º período, foi. A gente nunca teve noção do que seria a prova de residência, ou como se estudar para a prova de residência. Só que antes de entrar no internato, eu tranquei o curso de medicina e o meu grupinho foi. O internato, eles ficaram 6 meses na minha frente. E aí eu tranquei porque eu fui fazer o intercâmbio, só que eu sempre ficava acompanhando pelo Instagram, o Instagram da Medway e de outros cursinhos, a rotina de como estudar, de como se preparar, das provas que vão fazer. E o meu grupinho, e aproveitei que meu grupinho já estava um pouco mais adiantado, e ele sempre passava a dica de, tem tal universidade, tem tal colégio, tal residência. E eu só ia absorvendo, não tinha como decidir nada na minha vida, porque fiquei 6 meses trancado, e fiquei só já fazendo meu planejamento, para poder, quando eu voltasse do intercâmbio, já encaminhasse nos cursinhos e como estudar para as provas. Você ainda não era nosso aluno nessa época, né? Você estava no pré-internato ainda, né?
Tava Isso, antes. era para internato. Pra onde que você foi no intercâmbio? Eu fui para Vancouver, Ah, legal. E ficou quanto tempo lá? Vancouver. Então, o planejamento eram 6 meses. Só que por conta do coronavírus, aí no finalzinho de março tive que voltar. Aí o que eu aproveitei, como fiquei 3 meses nesse limbo, sem poder voltar para a universidade e sem poder, eu falei, sabe uma coisa? Vou começar a adiantar os assuntos da residência no sentido de começar a pesquisar os cursinhos, mentoria, já para poder ir fazendo minha trajetória. E nessa época você já sabia que às vezes é meio natural que a gente vá prestar a residência. Tipo, eu quero ser um especialista. Sim. Você já sabia a especialidade que você queria prestar, a instituição, para onde você queria ir? Não, eu já tinha uma certeza que queria ir para São Paulo. Agora, qual residência fazer ou para quê? Cara, eu até os 45 do segundo tempo, eu não sabia direito o que eu queria fazer. Eu estava querendo fazer cirurgia vascular. Quando chegou em outubro, alguma luz bateu na minha cabeça e falou ortopedia. Luz? Aí eu Não comecei a foi me luz, não. inscrever. Brincadeira. Só se for lá de baixo, né? Daniel Vem pra ainda cá. tá meio no bullying hoje, viu? Mas você já percebeu, né? Voltei assim, ó, bronzeado The e, Dark e Force. já com o pé Falou, no peito. "Pô." Não, tô brincando. Pra você que é ortopedia que tá nos escutando, é um lindo caminho, pode seguir em frente. Siga a luz. Não importa de onde ela veio, mas siga. Foi uma luz meio negra assim, não foi aquela luz branca, foi uma luz meio negra, mas eu fui seguindo. E conta pra gente, assim, desde esse começo que você já estava se preparando, aí você já engatou pra começar os estudos no quinto ano? Ou no quinto você aproveitou ali o internato, foi indo nos estágios e tudo, e depois começou a preparação no sexto? Então, no quinto ano, o que eu fazia? Eu nunca fui, para falar a verdade, aquele aluno no ciclo básico 100% comprometido com a parte acadêmica, de fazer muita liga, fazer congresso. Eu sempre fui mais focado na parte de atlética. Eu sempre fiquei muito engajado nisso e meio que eu vejo que foi até um deslize meu. E aí, quando eu entrei no internato, eu percebi que eu teria que ter mais capricho nessa parte de estudar mesmo, assim, não, ter que me comprometer para poder realizar meu sonho. E aí eu meio que abri a mão um pouco no quinto ano, do sentido de 100% focado no internato. Eu sempre deixava a maior parte do tempo para o internato, sim, mas uns 40% do meu tempo de estudo eu deixava dedicado para a prova de residência. Aí, como eu conciliava os estudos do internato com da residência, quando eu tinha uma revisão para fazer, eu via se era compatível com os assuntos do internato. Vamos supor, se eu estivesse rodando em cirurgia, ia ter uma prova de cirurgia, eu revisava para a prova do internato com os assuntos do cursinho da residência, fazendo questão da residência. Aí meio que fiquei nesse limbo. Só que já no sexto ano, não. No sexto ano foi full prova de residência. Eu abri mão de algumas coisas do internato e fiquei 100% focado em fazer as provas só revisão para a prova de residência. E E aí, você achava que dava para acompanhar? Desculpa, te interrompi, tá? não, pode falar, pode perguntar. Não, eu ia perguntar se você achou que foi compatível, assim, com o seu estudo, fazer esse acompanhamento, por exemplo, das revisões no quinto ano, e aí no sexto ano, eu imagino que você já estava com alguma base e focou mais Sim. para o estudo direcionado para residência. Você conseguiu conciliar bem, assim, como tirar notas boas no internato, aproveitar os estágios? Assim, nota boa, assim, 7. Ficava Tá naquela ótimo. média para passar. Nossa Senhora Tá dos ótimo. Sete Bola. 6, 7 para mim estava ótimo, porque, como falei, meu foco era a prova de residência. Aí, muitas vezes, um assunto que ia ser cobrado no internato, por mais que seja o mesmo assunto, vamos supor, a cholecystite, não, não era a mesma abordagem. E muitas vezes tinha alguns deletes, mas deu certo. Deu certo, deu certo. Muitos professores reclamavam porque eu levava o tablet para ficar estudando enquanto estava fazendo alguma coisa, mas eu sempre prestava atenção quando tinha a parte da discussão do caso. Quando tinha alguma na consulta, como eu ficava revezando, aí quando algum amigo meu ia fazer a consulta, eu pegava o assunto da residência e ficava lá no meu cantinho estudando. Uns reclamavam, outros não,
E aí eu sempre eu tentava explicar que eu estava estudando para as residências. Aí quando falava, alguns ficavam ok, outros falavam, ah, não, você tem que aproveitar esse momento, porque esse momento é único. Eu também entendo o lado deles, né? E conta pra gente, assim, o que que você, nessa sua toada aí de preparação, o que que você aponta como fator que mais deu certo, assim, pra você, né, nesse seu ano de preparação mais intensiva? Cara, eu acho que o que mais deu certo foi o treino. Foi fazer prova dia de domingo, que era um dia sagrado para mim, tipo, todo domingo podia fazer, faça chuva, faça sol, eu tinha fazia alguma prova, algum simulado e questão, questão. Fui louco de fazer questão, não li a apostila, porque a maioria das pessoas fala, não li a apostila, não li a apostila, e eu só focava em fazer questão e domingo fazer simulado. Você fazia questão, assim, de todas as instituições ou você escolhia ali as que você queria direcionar, as de São Paulo que você queria vir e tudo, e fazia? Como que era essa... Não, assim, no começo, como eu estava naquela fase de construir conhecimento, eu fazia as questões que vinham no próprio aplicativo do cursinho. Vamos supor, Cardio 1. Eu só fazia, se para revisão do dia que estava Cardio 1, eu abria o aplicativo, botava Cardio 1 e fazia só aquelas questões dali, o que viesse veio. Quando eu comecei a chegar perto das provas, aí eu começava a filtrar. Entendi. Eu, eu selecionei 5 provas para fazer em São Paulo, e aí a cada momento e só fazia no domingo essas 5 provas. Primeiro começava com a 2023 ou 2022, depois 2021 e aí assim por diante. Quais 5 que você escolheu? Eu escolhi USP, Unifesp, IANSP, Santa Casa e Albert Einstein. E por quê? Como que foi essa escolha da instituição? Assim, você pesquisou? Alguém te deu algum bizu? Foi uma iluminação? Mais uma luz. Então, eu tenho duas grandes influências na medicina, que é uma tia minha, que ela fez gineco no IANSP, e um professor meu que também fez ortopedia na USP. E meio que eu percebia o modo que eles viviam medicina, era algo similar que eu queria para minha vida também. E aí foi praticamente por isso, eu percebi que eles viam diferente de dos professores que vieram de outros lugares. Aí eu falei, pronto, já sei que eu vou querer fazer em São Paulo. Agora, a instituição, eu vou escolher as 5 mais, assim, mais conceituadas e a que vier, veio. Eu aceito, porque eu sei que vou ter grandes oportunidades em qualquer uma dessas. Eita. Bom, muito bom. E me conta uma coisa, a gente sempre faz assim o yin yang, né? O lado bom Hum. e agora queria saber o lado que você acha que deu errado aí na sua preparação para residência. Teve algum momento, alguma estratégia que você falou, ah, não tá indo tão legal, preciso repensar, preciso virar uma chave aqui, preciso fazer algo de diferente. Teve algum momento desse na sua preparação? Mas o que eu acho que mais teve durante esses 2 anos de preparação foi erro, viu? Foi erro atrás de erro. Mas eu acho que um dos maiores erros que eu tive foi não deixar um dia a mais na minha semana específico para poder fazer correção dos erros que eu tive enquanto revisava, sabe? Porque eu deixava sempre meu sábado livre como pendência. Vamos supor, não consegui fazer uma revisão durante a semana, aí eu jogava essa revisão para o sábado. Eu tenho que corrigir o simulado, só que eu não consegui corrigir durante a semana, aí eu jogava para o sábado. E meio que fiquei sentindo falta de um dia específico para corrigir os meus erros no questão de conteúdo, sabe? E aí chegou uma hora que empaquei na porcentagem de acerto. Eu não consegui evoluir, e aí quando eu parei, pensei, falei, vamos lá, deixa eu reavaliar o que eu estou fazendo de errado aqui. Aí eu percebi que eu fiquei muito frenético em só fazer questão, e acabei muitas vezes deixando de lado de fazer lapidar, né, o conhecimento, ver por que eu estava errando e onde estava errando. E em que época que você percebeu isso? Como é que foi essa percepção? E o que você fez para mudar essa chave? Então, eu percebi que eu cheguei em um platô mais ou menos no meio do ano de 2022, quando eu já estava para me formar, e aí eu teria 6 meses livre, sem ter que ir para a universidade. Aí eu parei
15 dias de férias e comecei a refletir realmente o que eu tinha feito, o que eu estava fazendo, e tentativa e acerto. E comecei a escrever mesmo, meio que da minha cabeça, assim, protocolo de estudo 1, fazer tantas questões, revisões de 30 a 40 questões e sempre fazer a correção tal semana. Aí eu ficava fazendo assim e via a cada 3 semanas se aquele protocolo que eu tinha criado estava funcionando. Se sim, eu deixava. Se não, eu riscava e ficava fosforilando. Que A legal, cabeça não para. que interessante. E quanto tempo que você gastava assim? Você falou que lá no quinto ano, um pouco no pré-internato, você se dedicou muito a essa programação de estudo, assim, né? Durante a Sim. semana, assim, você parava o seu estudo para se organizar? Como é que funcionava essa, essa sua construção de um plano para as próximas 3, 4 semanas, assim? Ah, show. Então, eu fiz parte de uma mentoria, que nessa mentoria eu colocava o que eu tinha feito. Tipo, cardio 1, eu fiz 50 questões, acertei 30. Aí vai dar o quê? 60%. E aí, com essa porcentagem, eles já geravam a, uma revisão espaçada. E aí eu só fazia isso, praticamente. Eu fazia as revisões que era programada e ia fazendo essa bola de neve. E sempre fazia o seguinte: primeiro eu vou treinar meu CrossFit, tipo, depois do. Era a lei minha. Eu ia depois da universidade para o CrossFit e depois do CrossFit eu já ia direto para casa para poder matar minhas revisões. Ah, E aí sempre encaixando assim. o Agora, exercício para sempre mim, foi muito fundamental, assim, para você, né? sempre, sempre. Eu não abria mão, não. Vamos supor, se eu saísse 7 da noite de algum rodízio tarde, aí eu falava, poxa, eu sei que eu não vou render se eu for estudar esse assunto, eu vou ter uma porcentagem baixa, vou falsear meu conhecimento, vou falsear uma possível revisão, sendo que se eu tiver a consciência, não, vou fazer meu treino, vou descansar e amanhã eu consigo fazer 2 revisões bem melhor, eu fazia sempre isso. E para mim, domingo e sábado era dias que nem dia de semana. Eu sempre deixava um turno livre, ou no sábado de manhã, ou no domingo de manhã, porque se eu quisesse sair no dia anterior à noite, eu saía, descansava nesse período livre, que era de descanso, e estudava depois. Se eu saísse sexta-noite, descansava sábado de manhã e estudava sábado à tarde à noite. E ficava revezando assim. Você sempre foi disciplinado assim para fazer as coisas? Como que foi essa, ou você adquiriu essa disciplina ao longo da preparação? Como que foi? Assim, disciplina, eu percebi que é algo que a gente consegue treinar. É algo extremamente treinável. E é até engraçado no TDAH falar sobre disciplina, né? Mas eu sempre percebi que tinha uma disciplina na parte da atividade física desde quando eu era criança. Desde quando eu era mais novo, meus pais me colocavam em natação. Desde eu acho que uns 3 anos, 4 anos de idade, eu já fazia atividade física. E aí eu sempre criei uma disciplina de treinar. Nunca tive uma disciplina, nunca pegava essa disciplina e jogava na parte organizacional mesmo, sabe? E aí, quando eu entrei na terapia, o terapeuta me ajudou muito nessa parte de transferir a disciplina que eu tinha criado para a atividade física para os estudos, que foi bem nessa época de transição, né, de pra entrar no internato e estudar para a prova de residência. Muito Que bom. legal. Legal. Essa disciplina você conseguiu aplicar ela de uma forma sistemática para a primeira fase, para a segunda fase? Como foi essa distribuição do seu estudo nesse sentido, assim? Minha organização era na base do Excel, nas planilhinhas. E aí o que eu focava, eu falei, bem, para a segunda fase, eu fiz o CR Medway e primeiro eu foquei o seguinte, vou dedicar no começo maior parte do tempo de horas líquidas para a prova mesmo, para a primeira fase. E quando eu tivesse, assim, com algum assunto novo para estudar, ao invés de ver a aula de um cursinho, eu via as aulas do CR Med sobre aquilo. Porque, querendo ou não, aquelas aulas têm um conhecimento técnico importante. E aí eu já começava a estudar aos poucos da segunda fase do decorrer do ano. Só que quando eu cheguei próximo das segundas fases, aí eu parava da primeira e ficava focado na segunda.
Teve alguma coisa que pegou mais, assim, pra você nas provas que você sentiu falta? Tipo, putz, mais multimídia, mais... Algum item, assim, que você olha pra trás e você pensa, putz, talvez se eu tivesse me dedicado mais a isso, alguma disciplina? Preventiva. Preventiva, acho que, por mais que seja um assunto todo mundo batia, né? Faça preventiva, foque preventiva, meio que eu não conseguia gostar de estudar preventiva e foi algo que meio que eu vi que eu falava, se eu tivesse focado um pouco mais nela, tivesse dado mais importância, teria sido uma coisa bem mais fluida na hora das provas. E a prova prática em si também, por mais que eu tivesse visto as aulas do Sr. Medley, tinha algumas coisas que faltou aquele feeling, sabe, da prova prática, do treino. O CR Med presencial ajudou muito a quebrar aquele paradigma que eu tinha, o frio na barriga, mas faltou parte minha mesmo de treino, de lapidar o meu conhecimento técnico. Você não fez estudo em grupo, nada disso para a segunda fase? Para a segunda fase, quando eu estava em São Paulo, eu dividi apartamento com um amigo meu daqui da universidade, e a gente sempre fazia, quando a gente conseguiu, a gente vai fazer segunda fase, se eu não me engano, da Santa Casa. Poxa, a gente parou de estudar as provas de primeira fase e a gente só ficava vendo os vídeos CR Medley e treinando com almofada, treinando com ele como paciente ator, eu como paciente ator, a gente ficava sempre trocando as funções. Eu nunca esqueço. Um dos meus melhores amigos, hoje ele faz hemato na USP, eu não vou falar o nome pra não expor. Nunca esqueço uma questão João. que a gente tava... Eu nunca esqueço um dia que a gente tava estudando pra uma prova, e aí ele tava fazendo uma questão de GO de um fórceps, ele ficou assim deitado no sofá da minha casa lá em Campinas, gritando, imitando uma gestante, e assim, com certeza isso foi definitivo pra minha aprovação na residência, que eu não esqueci até hoje, faz 4, 5 anos já que isso aconteceu. Ah, é muito bom. E você lembro bastante de você no CR presencial também, né? Como que você acha que o CR, tanto online como presencial, te ajudaram na sua preparação? E você falou que usava também para estudar para a primeira fase, né? A gente pontua muito isso, né? É frequente da gente de ter um conceito de que a gente só pode começar a estudar para a segunda fase depois que a gente passar. E isso acaba levando a um atraso na sua preparação, porque às vezes o tempo é muito curto entre a primeira fase e a segunda fase. Então, a gente já começa a considerar aí uma preparação, mesmo antes de você prestar a primeira fase, porque às vezes pode ser tarde demais para você conseguir recuperar suas defasagens, né, e correr atrás do conteúdo que você pode aproveitar, inclusive, para a primeira fase, como você fez. Então, você fez o CR online e o presencial, né? Como que você acha que ajudou isso, tanto para a primeira quanto para a segunda fase, mais no caso do presencial, porque online você já comentou um pouquinho. Cara, uma coisa que mais me ajudou no CR Medley foi a parte técnica, foi muito parte de conhecimento, mas foi a forma como vocês tratavam a gente. Tipo, a parte dos professores viam a gente não como, é só mais um pagando o nosso curso. Não. Vocês cuidaram muito do emocional da gente, mesmo que indiretamente, sabe? Chegava para conversar, chegava para perguntar o projeto, para onde vem, de onde vem, quem era a gente. Não era só o aluno Matheus ou o aluno Juliana Lira, que fez comigo também, ou o aluno João Augusto, que foi outro amigo meu que fez. Era saber quem era a gente, sabe? E, não tem nem o que falar. As estações deu para treinar absurdo. Porque a gente vem da faculdade, realmente algumas têm OSCE, algumas têm prova prática de habilidades clínicas, só que nunca é daquele sistemático como vocês nos ajudaram. A única reclamação que eu tenho que fazer foi que John quebrou as estruturas de todo mundo, John e Marina. Eles fazem Quebrou as isso mesmo. estruturas de Fica aqui a nossa nota de repúdio aí. Nota de repúdio. É que ele tem uma startup de psicólogos. É venda casada. É venda casada. É tudo... Esse povo aí é bem assim. Não, mas eu contei isso em outro episódio do podcast. Eu acho muito engraçado. Quando eu comecei na Medley, uma das coisas que mais me chamou a atenção no CR Medley presencial era o almoço do domingo, que é depois do dia da entrevista. Que assim, no primeiro dia, todo mundo lá, John, tá, não sei o que, conversando com ele. No almoço do domingo, ele fica isolado de um jeito que, gente, dá muita pena, sério. E é assim, todo mundo para de falar com ele. E eu tinha acabado de entrar na média, eu falava assim, nossa, gente, deve ser muito pesado. E não é? E sabe que é? Mas é bom, né? Cria casca grossa, não cria?
Como que foi Cria, como fica foi sua preparado. entrevista na USP São Paulo? Você recebeu muita casca grossa? Você usou o aprendizado do Cara, CRMED ou foi liso, assim? Você conseguiu passar bem? rapaz, a da USP foi bem tranquila. Só que a da Unifesp, rapaz, a da Unifesp, eles fizeram o quê? Colocaram todos os staffs, como se fosse aquela roda viva, sabe? E a gente ficava no meio. E aí toda hora vinha um e jogava uma casca de banana. Aí você ia, respondia, aí vinha o outro atrás de você. Você tem que virar a cadeira, perguntava. Toda hora eles vinham com facas nos dentes para poder pegar a gente desprevenido de alguma coisa. Um Nossa. deleite, né? É um sabor, né? Uma Não, eu experiência saí de lá maravilhosa. baqueado, tonto, de tanto apanhar lá da questão da É Unifesp. mesmo? Foi uma das últimas etapas, assim? Porque eu gosto sempre de Foi, perguntar foi. para os nossos convidados como que, tipo, se você faz uma prova ruim, uma fase ruim, como é se erguer para a próxima, assim? Chegou a passar por isso? Foi da. Eu acho que isso aconteceu comigo na da Albert Einstein, porque foi a primeira prova que eu tinha feito. Não sabia como era a prova de residência, assim, na prática mesmo, só os simulados. E aí foi aquele baque, né? Passei no corte, no corte, no corte, mas na hora que eu saí da prova, eu saí totalmente desestabilizado. E, tipo, não sabia se tinha passado ou não, só que no dia seguinte tinha coisa já para estudar, porque tinha prova depois de uma semana, e aquilo, é como o pessoal fala, é focar no processo. É saber que aquilo faz parte, que a prova passou. Não adianta mais a gente ficar remoendo, ai meu Deus do céu, eu fiz mal, sendo que daqui a pouco tem outra prova vindo, e se você não ir lá e se erguer e estudar, vai ser atropelado por outra prova. E aí sucessivamente. Aí quando você vê, fica totalmente sem saber para onde vai, para onde vem. Justíssimo. Acho que a gente precisa ter muito essa maturidade mesmo, né? Às vezes a Isso. gente se perde nesse momento do entre provas, né, Zaidan? E aí quando você se vê, você tá perdido, você tá desesperado, você não consegue se mexer, né? Você fica totalmente bloqueado. Paralisado. Então, o momento entre Isso. provas é um momento muito delicado, assim. E a minha impressão é que você não parou de treinar também, né? No entre provas. Porque tem gente que dá uma parada com tudo, assim. Tipo, a vida acaba no entre Não. provas. Não, uma coisa que eu aprendi foi o seguinte, que a gente é como falam assim, um clichê é o quê? Que prova de residência é uma maratona. É, e, pô, para correr uma maratona, a gente tem que ter um treino certinho, tem que ser um atleta, querendo ou não. A gente não vai ser um atleta que nem o Dan, que correu 21 km sorrindo, não vai ser, mas Sorrindo só pra Sem foto. A condição, hora que gente. acabou, só para eu foto. deitei e entreguei pra Deus. E o É Daniel só Zaidan, puxar que eu ia. ele é Se puxasse. multifunções aqui. E, por exemplo, por exemplo, Daniel Zaidan treinou para correr 21 km em 2 horas. Ele não vai chegar na hora da prova, ah, não, vou querer correr 1 hora e meia. Eu vejo que a prova da gente, como fosse o dia do campeonato, que seria o dia da prova, a gente tem que fazer igual como a gente treinou durante 2 anos. Então, se eu ia fazer meu treino de CrossFit, eu tinha que arrumar algum jeito de arrumar meu treino de CrossFit no meio, na hora da semana, para poder ficar igualzinho. E quem me ajudou muito também foi o amigo meu, né, Tonhão, e ele também é viciado que nem eu em atividade física. A gente falou, Antônio, a gente tem que achar 1 hora para treinar. Não vai dar certo se a gente ficar só aqui, morando num apartamento pequeno, já estressado, capaz de um matar outro de algum surto. E aí ia pro CrossFit, um tacava o dumbbell no outro, falava, ô, foi É, mal, bum, tacava a corda. pegava a barra aqui, ó, nas É, costas. ô, foi sem querer, desculpa. Foi sem querer, foi mal, Antônio. É o estresse, foi mal, foi mal, foi mal. Que legal. Mas, Pode falar, desculpa. não, isso eu ia falar que quando eu estava vendo onde morar em São Paulo, eu achei um box de CrossFit chamado Black Sheep. E aí tinha um apartamento perto. Eu falei, pronto, É lá. já era, já achei. É esse, Tá é escolhido. esse que eu vou. Aí eu ia a pé, mais ou menos umas 11 horas, treinava, voltava, almoçava, descansava e depois voltava a estudar. Que Nossa, é legal. muito bom isso. Você sabe que eu... Agora eu vou começar a falar de meia maratona, né? A gente falou da meia maratona, mas você sabe que durante a prova eu tive muitos insights, né? E eu lembrei muito do podcast, porque
É, eu pensava, foi assim, depois da prova de residência eu não tinha tido, acho que além da própria residência, né? Eu não tinha tido nenhum desafio, assim, que eu tinha me preparado a longo prazo e que eu queria muito cumprir, que eu queria muito fazer o meu desempenho ali. E aí eu, realmente, assim, durante a prova, eu fui pensando as faculdades e os recursos mentais que a gente utiliza para completar uma corrida longa, extenuante, igual essa, né, de 21 quilômetros, seja 10, 15, enfim, é sempre um desafio, 2. né? 2, né? É sempre um desafio. E eu lembro que durante os 21, eu não sentia tanta dificuldade física, mas a minha mente estava o tempo inteiro me pedindo para parar. Só que aí, assim, eu digo essa analogia pelo seguinte motivo. A gente precisa se recuperar de uma forma muito intensa entre esses pensamentos que vêm para tentar puxar a gente para trás, né? E eu senti que eu precisei de... Não é um processo fácil, é muito dolorido você ignorar esse pensamento, ignorar esse comando de parar e falar assim, não, agora eu vou continuar só mais 2 quilômetros, só mais 3 quilômetros, só até o próximo ponto. E nessa meia maratona eu consegui, assim, para minha satisfação pessoal, eu consegui fazer sem quebrar. E, assim, brigando o tempo inteiro com a minha cabeça, que era uma coisa que eu não... Foi minha primeira meia maratona, era uma coisa que eu não imaginava que fosse acontecer, eu achei que fosse ser mais liso. E aí durante isso, né, eu tive vários insights de como isso apareceu pra gente nos convidados, né, que trazem bastante isso, e eu lembrei bastante da minha preparação para residência médica, porque também, assim como essa preparação para essa corrida, foi uma preparação de longo prazo, que teve dias que eu tinha vontade de treinar, teve dias que eu não queria seguir minha planilha, teve dias que eu simplesmente ignorava tudo e ia comer um McDonald's. Então, assim, a gente tem que ter... É muito difícil da gente manter essa constância, manter essa resiliência. E quando a gente olha o nosso desempenho a longo prazo, assim, a gente vê que não é linear, é que ele é cheio de altos e baixos, né? Mas se você olha ali no macro, você tá sempre crescendo. E não importa, às vezes, se você atinge um desempenho menor, se você tá num dia, cara, um dia horrível, que você fez um monte de coisa no internato, tomou cascudo até umas horas, que você só chega ali sem querer fazer nada e que você tem um desempenho abaixo do esperado. Não se julgue, não se culpe por isso, ter paciência com o seu processo e ignorar aquela vozinha na sua cabeça que fica assim, para, porque não tá dando certo. Seja resistente, seja resiliente, mas ao mesmo tempo seja doce, seja paciente consigo mesmo. Eu acho que eu aprendi muito nessa vez, porque a maturidade com a qual eu enxerguei esse processo foi muito diferente do Daniel de 2019, que prestou prova de residência médica. Então, você trazer isso da maratona me trouxe bastante memória da intensidade que a gente faz o preparo e de como é fácil da gente se submeter a momentos que a gente tem vontade de jogar tudo pro alto, né? E da resiliência que a gente tem que ter de não entregar isso. Muito bacana. Bom, Isso. eu falei um pouquinho agora da minha vida pessoal, né, de exercício físico. Eu queria saber, assim, se ao longo da sua vida de preparação, seja mesmo durante a faculdade ou seja antes, você teve algum momento que te influenciou positivamente ou negativamente, pontualmente, assim, que você lembra de um episódio, de um momento da sua vida pessoal que te influenciou positivamente ou negativamente na sua preparação. Claro, se você quiser Sim. compartilhar com a gente. Não, com certeza. Só antes, falar um negocinho, Dan. Uma coisa que você falou interessante. Isso da parte do pensamento. Cara, o estoicismo fala muito sobre isso que você falou, sabe? Que tá na moda, o pessoal fica, estoicismo para lá, estoicismo para cá, fica a arte de ser insensível. Muito pelo contrário. No estoicismo, tem duas falas que é bem importante, que é a gente só consegue controlar duas coisas na nossa vida. O pensamento, no caso, como nós reagimos às emoções que nos acerta, como você falou, na maratona fica aquele vou parar, só que é só um pensamento. A única coisa que você controla é isso. As coisas ao redor, infelizmente, não controlamos. E a outra coisa também que controlamos é a quantidade de esforço que colocamos nos nossos objetivos. Aí, tipo, isso que você falou praticamente é um resumo do estoicismo. E foi uma coisa que me ajudou bastante na preparação das provas de residência. E também faz um link do que o que Marcão falou. Quando tinha uma prova que quebrava as pernas, isso sempre acontecia. Vai ter uma prova que a gente estudou, mas a gente não teve aquele resultado que nós esperávamos. Só que, como você falou, você tem que ser honesto consigo e falar: eu me preparei corretamente, eu criei um senso de merecimento a respeito daquilo. Infelizmente, não controlamos o que a prova pode ter cobrado, entendeu? Muitas vezes o que cobrou foi algo que
não foi aquilo que nós focamos. E aí, cabe a gente ter esse cuidado com a gente mesmo e falar, não, eu estudei, eu me preparei, eu criei esse senso de merecimento. Infelizmente, isso foi um fato que é impossível da minha pessoa controlar. Vamos passar para a próxima e página virada. Tem mais uma página em branco para ser escrita e uma guerra para ser lutada. Nossa, muito legal. Bacana isso mesmo que você falou. Muito, muito interessante essa ideia que você falou. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça esse termo de senso de merecimento, né? Eu acho que Isso. vai muito de encontro à maturidade, ao autoconhecimento e de você ter o poder de alcançar o que você sonha, né? Acho que vai muito de encontro a isso. Isso. E, nossa, bacana mesmo. Bom demais. Valeu. Quem fala muito disso é Bernardinho do vôlei. Uhum. Aí ele fala muitas vezes que como nós temos que treinar esse senso de merecimento, porque a pior coisa que existe, aí eu estou parafraseando ele, é chegar na hora da competição, de uma prova, e vir aquele pensamento, eu não me preparei o suficiente, eu não sei se eu vou conseguir. Pronto. Quando vem esse pensamento, já era. Aí toda a nossa base, por mais crânio que seja a pessoa, por mais preparada que ela seja inteligente, tudo, esforçada, se ela não conseguir criar esse senso de, não, eu treinei, eu me preparei, eu posso não ser o mais inteligente, eu não ser o melhor estudante, mas para essa prova eu me preparei. Pode vir o que vier, que eu vou estar preparado. Aí pode vir a prova mais difícil que for, você vai fazer uma prova, não vai garantir que vai fazer a prova 100%, mas vai fazer uma prova bem. A gente vê isso em vários alunos, na verdade, né? Total. Que Nossa, o aluno se prepara um muito, monte muito. e aí chega na hora, tem aquele problema com a própria segurança, dá o Isso. tal do branco, né? Então, isso é uma coisa que acontece mesmo. E uma coisa que eu sempre pergunto quando a gente tem interação com os alunos aqui na Medway, assim, gente, tem alguém que tá com a matéria em dia? Tem alguém que estudou tudo? Não, ninguém estudou tudo. E mesmo que tenha estudado, vai falar que não, vai achar que não. Exato. Porque sempre vai ter uma coisa que, eu ignorei aquele rodapé, entendeu? Então é Ninguém isso. vai falar que tá. A matéria, a volumetria, a gente não controla, né, Matheus? O que a gente controla? A gente controla o que a gente sabe, que a gente fez. E Nosso esforço. é o nosso esforço. Exato. E levar isso para a prova é um grande aprendizado, assim. É uma grande força, né? Isso. Você sabe que Outra eu coisa. lembrei... desculpa. Não, pode falar. Não, outra coisa que eu ia falar também, a gente tem que começar a aprender, isso foi também do estoicismo, descatastrofizar um resultado negativo. Porque, por exemplo, é o fim do mundo se a gente não passar na prova de residência? Não, pô. Isso que eu pensava, eu falei, velho, se eu não passar, próximo ano tem a Marinha, tem meus plantões, eu vou conseguir estudar. Infelizmente, vou ter que estudar tudo novamente. É chato, é uma coisa chata, realmente não é legal ficar o dia todo sentado. Estudando pediatria, né? Ave Maria. Não é legal mesmo, IGO. brincadeira. Ave Maria. IGO. Ai, que triste. Ai, morri. Posso nem falar muito que minha tia é GO, se eu falar muito ela vai ficar... Ave Maria. A contagem das especialidades que a gente ofendeu nesse podcast. 52 e contando ainda. Sem contar que a maioria dos meus amigos são tudo na GO. Olha só, maior é tudo GO. Ingrato. Você. No plantão, quando vem a grávida, a mão já começa a tremer e já liga. E agora, o que eu faço? Isso é um clássico. Eu recebo várias ligações na madrugada. Não, e você sabe o que você estava falando, eu lembrei de uma referência cultural. Todos os alunos falam assim, nossa, adoro suas referências culturais, né? Porque eu sou uma pessoa que consome muita cultura inútil, né? Mas é bom que a gente cria repertório. Então tem uma entrevista da Rihanna, que alguém pergunta pra ela assim, como que você é muito confiante, né? Falando pra Rihanna, você é muito confiante e tal. Como que você faz pra lidar com os dias que você não acorda tão confiante assim? E ela fala assim, eu finjo que eu tô confiante. E é exatamente isso, é o que você falou, assim, tem provas que você pode até ter aquela sensação de que você não se preparou o suficiente, mas tem que botar a banca ali, fingir que você tá confiante, botar ali a cara, fingir que tá confiante. Tem muitas aulas, às vezes, que eu falo assim, nossa,
não tô me sentindo completamente confiante pra fazer. Mas assim, eu acho que você mudar o seu mindset, você mudar a sua mentalidade, né? Acho que hoje em dia falar mindset ficou uma coisa meio coachizada, né? Meio banal, mas acho que a essência por trás é muito interessante. Você mudar a sua trajetória mental para uma trajetória de sucesso, Sim. já te fornece muito do seu caminho, né? Acho que da sua própria comunicação corporal, da sua linguagem verbal, da sua linguagem não verbal e da sua postura consigo mesmo muda quando você age de uma forma um pouco mais confiante. Então, uma dica aí para você ouvinte, o dia que você não estiver confiante, finja que você está confiante igual eu e a Rihanna. Não querendo me comparar com a Rihanna, longe de mim, mas igual nós dois fazemos. Autoestima. Né? Kisses to Rihanna from Brazil. I love you. Tá com medo? Vai assim mesmo. Vai assim mesmo, é isso aí. Existe um ditado pra isso, né? Finja até que atinja, fake it. Fake it until you make it. É bem essa lógica mesmo. É isso, assim, eu acho que é um pouco do conceito da coragem, assim, né? Coragem não é não ter medo, é agir a despeito do medo, né? Exato. Então, é isso, tem um volume enorme de matéria, tem uma matéria que você não domina. Tipo, o que você vai fazer? Ah, eu vou desistir, Às vezes você desiste de uma matéria mesmo, sei lá, não vou estudar X-antemáticas. Eu sempre falo de X-antemáticas, cara, eu não sabia. Mas, tipo, é isso, você tem que lidar com isso, né, Matheus? É. Assim, o problema todo é que se a gente começar, tô com medo disso, não vou fazer. Aí toca o sino uma vez. Aí chega de novo, toca o sino de novo. Quando você vê, você acabou desistindo de tudo. De viver, né? Infelizmente, como é? De viver, né? Você vai ser primeiro, começa com uma revisão, não vou querer estudar cardio 1, depois, agora eu não quero estudar gastro 2, eu não consigo aprender isso de pediatria, que eu não vou usar, isso daqui de GO, eclâmpsia, eu não vou usar, não consigo aprender, corta. Aí você vai cortando as coisas, e não só isso, na sua vida inteira. Tem uma palestra, eu não vou apresentar, tem algum trabalho para poder fazer, não quero, não sei se eu consigo, e fica nessa bola de neve, e quando você vê, o ano passou, e aí todos os seus objetivos não foram alcançados. Por um fato de você ter uma vez tocado o sino lá atrás, que aí vai formar aquela bola de neve. Você sabe que, Papo de agora coach, você né? falando, eu lembrei de um podcast que eu ouvi uma vez, um podcast de budismo. E é um podcast que justamente tem a premissa de falar de budismo de uma forma não somente religiosa, né? De aplicar o conceito do budismo na nossa vida cotidiana. E uma coisa que me marcou muito foi logo antes de eu começar um dos estágios mais puxados do R2. E eu tava com muito medo de ter medo de errar. Então, assim, meu medo não era errar. Meu medo era ter medo de errar, de como eu ia reagir na minha situação de medo. E nesse podcast ele fala muito sobre o fear of fearing. A gente ter medo de ter medo. Então, às vezes, a gente não é nem o nosso medo que nos paralisa. É o medo da gente ter medo de fazer alguma coisa. Então, a gente para um passo ainda atrás antes de congelar em determinada situação, antes de paralisar. A gente paralisa pensando em paralisar naquela situação, né? Então, eu acho que isso... Nossa, eu tive um insight tão grande na vez que eu vi esse podcast e no fim eu tava com tanto medo e foi um dos melhores meses da minha residência de longe, assim, um dos meses que eu mais cresci. Apanhei, mas foi um dos meses que eu mais cresci, mas foi lindo, assim, sabe? Foi Existe um Daniel antes daquele estágio, um Daniel depois daquele estágio. Cara, eu fiz uma pergunta e a gente enrolou numa corda de pensamentos aqui que a gente acabou até desvirtuando. Mas eu tinha perguntado pra você da passagem pessoal da sua vida, que você acha que influenciou positivamente ou negativamente na sua preparação. Conta um pouquinho pra gente. Deixa eu pensar. Teve uma que quando eu tava... Só que eu vou contar um pouco da minha história antes de chegar por que isso marcou. Eu fui diagnosticado com TDAH com os 16 anos. Beleza, comecei a fazer o tratamento, psicoterapia, Ritalina. Até os 19, que foi o primeiro período da faculdade, eu fazia meu tratamento. Só que aí, por insuficiência minha mesmo, eu falei, não vou mais tratar. Eu vou levar tudo com a barriga do jeito que... Com a barriga não, né? Eu vou ver como eu me saio sem o meu tratamento. Continuei na terapia por algum tempo a mais, mas a parte farmacológica eu larguei de mão. E aí já sabe como é que deve ter sido a faculdade, né? Sempre atrasava algumas coisas, sempre batia na trave em alguma matéria, mas sempre naquela, vai indo com a barriga, eu falei, tô conseguindo levar. Quando eu entrei no internato, o meu primeiro rodízio foi de psiquiatria, certo? E aí eu estava num momento estressado, estava um pouco descompensado. Pouco não, né?
Vamos lá, minha hiperatividade tava atacada. E aí o professor falava uma coisa, eu, pô, falava por cima. E aí no final da aula, ele chegou para conversar comigo e perguntou se eu tinha algum problema psiquiátrico, se eu estava tratando ou se não tinha tratado. E eu falei, professor, não, infelizmente eu tenho, mas parei de tratar, que é o TDAH. E aí eu achei um pouco da minha parte, um pouco de prepotência. Se eu pudesse voltar, eu não falaria desse jeito. Mas eu falei, não foi no tom de grosseria, mas eu falei assim, professor, eu tenho TDAH, mas eu cheguei até nesse ponto, eu cheguei até aqui sem tratar, eu acho que eu não vou tratar. Ele olhou do meu olho e só falou isso, ô Matheus, se você chegou até aqui sem tratar, imagine o que você pode conquistar ou até onde você pode chegar tratando. Aí quando ele falou isso, foi tipo meio que um banho d'água, sabe? E eu falei, realmente eu vou ter que começar a tratar, vou ter que ter mais capricho comigo mesmo nessa parte de estudo e vamos para frente. Aí na outra semana eu marquei a consulta e até hoje estou aqui, fazendo meu tratamento ótimo. Se eu soubesse que era tão bom voltar a ter esse tratamento, não teria parado antes. Bom Foi um demais. tapa na cara, foi uma voadora assim. Alguém precisa colocar um espelho na nossa cara às vezes, né? É. É. E aí depois eu vi um vídeo de Cortella, ele falando que o capricho não é a gente fazer o melhor do mundo, mas é o nosso melhor até ter condições melhores de fazer melhor ainda. Aí pronto, aí quando eu linkei o que Cortella falou com o que o professor falou, eu falei, pronto, tá Todos na os hora de sinais ali ter... brilhando no seu caminho, né? Ali É, o caminho das setas. a Muito luz bom. branca veio assim, puf. E fala uma coisa, além do tratamento que você fez, você comentou bastante do estoicismo, né? O estoicismo te ajudou Sim, a conhecer essa filosofia, te ajudou no seu direcionamento? ajudou muito. Ele ajudou porque o estoicismo tem não só aquela parte que eu já falei antes de como a gente reagir às nossas percepções, mas ele defende que a gente tem três corpos: o físico, o mental e o espiritual. E aí nós temos que tratar os três de forma semelhante e equilibrada, porque tratando de forma igual, conseguimos alcançar nosso objetivo e conseguimos ter uma performance. O problema de falar performance hoje em dia é que o pessoal já fala de coach, né? Mas a performance é o equilíbrio disso. É você conseguir equilibrar, você cuidar do seu espírito, que é o que? Sua família. Você cuidar da sua mente, que é uma terapia, ou ler, ou fazer uma atividade física, que também envolve a parte biológica do ser humano. E aí me ajudou muito nisso. E também o que me ajudou foi na parte da ansiedade. Ele ajudou no sentido de entender que a ansiedade, a gente vai viver com ela. Não importa que se a gente for para a esquina da rua, a gente pode ter uma ansiedade. Só que a partir do momento que vira aquela ansiedade patológica, aí realmente a gente precisa fazer uma abordagem, terapia, etc. A psiquiatria que manja essa parte. Ele ajudou na parte da ansiedade normal da gente, na parte de descatastrofizar mesmo as situações que a gente cria na nossa mente. Porque toda hora, quando a gente vai pensar em algo, se eu não passar na prova de residência, e agora o que vai ser? Não, pô, calma. Veja o outro lado que você pode realmente fazer. Ah, eu tenho uma maratona para correr final do ano. E agora? Não sei se eu vou estar preparado. Poxa, estamos em junho, temos 6 meses para nos preparar. Ele ajudou muito nessa parte de como reagir o que a gente sente, entendeu? É quase uma TCC, praticamente, aquela terapia cognitivo comportamental. Que legal, que interação bacana mesmo, assim, eu acho. E Uhum. você conseguia integrar isso, assim, na sua rotina de estudo, o seu estudo do estoicismo? Assim, não na minha rotina tanto de estudo, né? Eu usei muito o estoicismo na minha rotina, Mateus, parte, tipo, sem ser a parte da residência. Porque não dava para só aplicar isso só no estudo, não, era no todo, né? No global, de como me comportar, de como pensar, de como agir em algumas coisas, do que eu pensava, como eu agia em determinadas situações, quando tinha raiva, quando tinha ansiedade, como eu reagia. Ele ajuda mesmo você a refletir uma nova forma de reagir àquilo.
Eu acho interessante pensar performance como essa coisa holística, né? Eu acho que, às vezes, a gente confunde um pouco performance com você conquistar um objetivo a qualquer custo e sacrificar todo o resto e, enfim, arriscar a sua saúde mental, arriscar o seu contato com vínculo com familiares, né? Não me entendam mal, assim, eu acho que, eventualmente, depender dos objetivos que a gente tem na vida, a gente precisa, sim, fazer sacrifícios, mas eu acho que você ter uma boa performance não necessariamente indica vou abdicar de tudo e vou estudar 23 horas por dia e dormir 1 hora para fazer o resto. Acho que performance vai muito da forma, justamente como você falou e que o estoicismo fala, de você equilibrar as suas diferentes bandejinhas, né, os seus diferentes pratos e de você saber lidar quando você derruba algum pratinho, porque acontece, né? Às vezes a gente derruba um prato, né? Mas aí de como você modula as suas emoções do ponto de vista que você derrubou um pratinho. Às vezes é só um pires que você não tem tanto apreço, né? Que você não tem tanta vontade de ter e você só limpa a sujeira e depois vê o que foi. E acho que a vida é muito de você ir tateando e equilibrando esses pratos, né? Não só na prova de residência, mas como no resto da vida. Mas acho que trabalhar a performance dessa forma mais holística é saudável para você conseguir dividir, né, as suas metas de uma forma que você não abandone o que é importante e o que tem valor para você. Isso. É como se falou, Daniel, é um equilíbrio. É uma gangorra, só que ao invés de ser 2 pontos, são 3 pontos que tem que ficar ali equilibrando. Não adianta. Por exemplo, vou estudar, fiz 200 questões no dia, vou largar a atividade física, beleza, seu mental tá ok, você tá treinando bem seu mental, tá estudando bem, só que a parte física, a parte espiritual tá no negativo. Então vai puxar a parte mental para baixo. Não vou estudar para as provas, só vou treinar. Cara, não tem nem o que falar, né? Vai dar ruim as provas, você não vai ter o conhecimento técnico. Eu só vou cuidar do meu espírito. Beleza, é muito importante você dedicar um tempo da semana para sua família, para poder ver quem você gosta. Só que se você não cuidar dos outros dois também, vai puxar essa parte para baixo, entendeu? Quando estava nessa época de prova de residência, domingo à noite era sagrado, podia fazer o que for, domingo à noite, eu acho que quinta-feira à noite, tinha jantar na casa do meu avô. Tinha vezes que ia a família toda, tinha vezes que não ia, só ia eu e minha mãe, tinha vezes que só ia eu, tinha vezes que eu não ia, mas tinha vezes que ia. Era sagrado da nossa família ter essa reunião. E ali, aquele momento, dia de quinta à noite, domingo à noite, que eu falava, não, eu estou cuidando da minha parte espiritual aqui. Eu estou ficando com a família, eu estou fazendo algo para as pessoas que conseguem fazer bem para mim. Não adiantava, vou treinar, tenho um físico extremamente bom em dia, minha mente está uma máquina de fazer questão, mas o meu espírito está doente, entendeu? Você se sente triste, se sente sem um apoio emocional. E aí, é nesses caminhos que você vai. Ou preciso investir mais nisso, aí investe. Aí depois, tem que fazer isso. Vai fazendo esse balanço, assim, esse zigue-zague, com o tempo. Óbvio que não vai ser sempre 33% para cada um. Tem vezes que vai ser 50% em um, 25%, 25%. E aí vai organizando o seu dia como você está precisando, o autoconhecimento, né? E não sentir culpa, né? Às vezes, por você repensar suas prioridades. Eu acho que é muito frequente da gente se sentir culpado, né? E nem, às vezes, você até pode gastar o tempo físico com a sua família, mas sua cabeça tá lá no simulado que você tem que fazer, que tá atrasado, entendeu? Eu acho que parte de equilibrar esses pratinhos é não sentir culpa de você fazer as coisas que te dão a sua sensação de pertencimento, sua sensação de bem-estar, mais do que isso, a sensação de propósito, né? Eu acho que não só de vínculo com as pessoas que estão perto de você, mas às vezes você tem uma coisa um hobby que te dá o propósito, que te dá a sua sensação de completude e que você simplesmente larga para fazer alguma outra coisa que tá chamando mais a sua atenção naquele momento, que tá demandando mais, mas que aí, eventualmente, você não tá se sentindo bem porque você largou uma coisa que é importante para você. Às vezes um esporte, às vezes um hobby, uma atividade física, às vezes a leitura de um livro, né? Então, acho que faz parte você também transformar essa visão sem culpa do que você está fazendo, né? Isso, tem que estar 100% presente no que você está fazendo. É difícil, muito difícil, não é fácil. Também é simples, mas não é porque uma coisa é simples que vai ser... Não é porque uma coisa é simples que é fácil. Muito pelo contrário, né? Geralmente o que é mais simples é mais difícil de você fazer. É mais difícil. Isso. Porque o que acontece? Não adianta a gente ficar, meu Deus do céu, tem uma prova dia 4 de dezembro. Sendo que a gente, como eu já falei, a gente estava no começo. A gente fica pensando lá do que vai ter lá na frente, que vai chegar, o que está por vir.
sendo que o presente é o único tempo que vivemos, é o presente. Não adianta a gente pensar no futuro, que cria ansiedade, e ficar, meu Deus, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Calma, a prova vai chegar. Dia 4 de dezembro não saiu o edital, que todo mundo foi com dor de barriga no dia que saiu o edital, dizendo que tal dia vai ser a prova prática, tal dia a prova escrita. Pronto. Você já sabe o seu deadline, já foi. Agora a gente só precisa saber o que vai fazer amanhã, o que vai estudar amanhã e o hoje, porque vai ser hoje e amanhã, que daqui a pouco vai chegar o dia da prova e você vai ser mais só mais um dia, assim, entre aspas. Vai estar com a família? Oh, desculpa, fala, Marco. Não, eu ia falar que a gente tá falando dessa parte de não olhar muito pra frente, eu ia te perguntar como é que você tá olhando pro começo da sua residência agora. Se você tá com muita ansiedade. Rapaz, a verdade, eu tava até de boa, até Corta, duas né? semanas atrás. Falei, agora vai ter um plot twist. Ai, Jesus, aquele corte do que tem podcast, os cortes Claquete. podcast. Vai, vai. Pá. Então, eu tava ótimo. Não sabia nem o que era ortopedia até 2 semanas atrás. Até que um residente que está aqui agora, que é amigo meu, ele mandou uma mensagem assim: olha, eu vou mandar uns arquivos e é bom você já começar a estudar para poder ver como já é a rotina. Nossa senhora, eu fiquei taquicardia só de escutar. Nem Aí, sou eu quando- que vou aí eu, começar. Beleza. Eu falei, pode mandar 300 páginas cada arquivo. Exame físico, anatomia, trauma, princípios de consolidação. Eu falei, tá ótimo. Tá ótimo. Já tava te Aí eu trollando, falei, já é o Já é o trote do trote. calouro. Eu falei, ou ele tá me trollando, ou já deu ruim já. Eu falei, mas é isso mesmo. Já vou ver se tem algum cursinho de ortopedia pela frente para poder me aconselhar. Mas é isso, aí deu um frio na barriga no começo. Mas aí já comecei, já um pouco em pouquinho. Tô vendo um pouco de anatomia daquilo, que eu sou ruim, um pouco de anatomia daquilo, exame físico. Não vou me atentar muito em coisa mais profunda, porque lá na hora eu vou precisar, vou saber. É bom saber o básico. Eu nunca fui muito bom de anatomia, eu assumo. E para já poder, pelo menos, já saber o básico da anatomia e exame físico, para chegar lá sem saber de nada, para tomar menos bronca, né? Não, justo. Eu fiz essa provocação, na verdade, porque quando a gente tá falando assim, parece que a gente é o pessoal confiante. Nossa, né? não, Ah, Os meu Deus, detentores nossa. da luz, da iluminação. É, E isso é um trabalho que a gente tem que fazer Buda. constantemente, né? Todos os constante. dias, né, Matheus? Nossa. Todo dia. Na verdade, a gente já acorda, quando olha para a agenda, tem um monte de coisa para fazer, já fica, eita, meu Deus, tem um monte de coisa para fazer. Mas se a gente ficar nessa, tem que fazer, e não for lá e fazer, vai dar ruim no final do dia, né? Tipo, eu tenho 10 objetivos para fazer hoje. Se eu fizer 7, pô, já é bem mais da metade, então já tá ótimo. Se a gente ficar naquela, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, mas não sei se vai dar tempo, e agora o que é que eu faço? Se ficar nessa, a gente vai. Eu aprendi uma coisa, vai dar ansiedade, vai, mas vai fazer com ansiedade mesmo. A É uma ansiedade coisa pode ser que... um motor, né? Na verdade, a gente tem que aprender a usar a É, ansiedade a nosso favor. Eu não aprendi até hoje, tá? Eu Só também, falar, zero. o bonitão da ansiedade, né? Não, eu assim, mas eu tendo a usar a ansiedade ao meu favor. De uma forma, às vezes, que eu tento controlar para que ela não fique patológica e paralisante, né? Mas eu acho que isso. a ansiedade, em certo grau, ela move a gente, né? Assim, ela precisa É. estar presente, né? Mas ela não pode te paralisar. Aprender a dosar isso que é o problema, né? Acho que é muito fácil falar, Isso né? que é o Mas, segredo da vida, né? o dia que alguém descobrir isso, eu não Ave descobri Maria. ainda, mas tô na missão. Nada. Ô, É melhor fazer como Matheus, o pessoal fala. Oi. conta pra gente um pouquinho antes da gente ir pro nosso momento final da nossa dica do dia, como que foi essa sua escolha pela Marinha? Só pra caso tenha algum Ah, ouvinte aí que esteja pensando em Forças Armadas ano que vem. então, o que eu pensei, assim, eu pensei, poxa, se eu conseguir passar de primeira na residência e me alistar no exército, eu vou ter 1 ano com minha vaga garantida e vou ter 1 ano sem ter a necessidade de estudar, no sentido de ter uma obrigação, tipo, uma obrigação mesmo, todos os dias. Vai ser as obrigações que eu vou querer, entendeu? Porque estudar para a prova de residência não é uma escolha, eu quero ou não quero. Eu tenho. Aí eu falei, se eu conseguir passar de primeira e tiver na Força Armada, eu vou conseguir ter 1 ano sabático para mim. Vou conseguir dedicar mais tempo para o estudo, voltar a estudar outra língua, dedicar mais tempo à minha família, dedicar mais tempo para meus amigos, até para festa mesmo, que
todo mundo humano merece festejar um pouco, né? E aí tava 2 anos sem preso, só muito focado naquilo. Residência, 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 residência. E aí eu falei, bem, vou para a Força Armada. E aí o processo foi Exército, Marinha ou Força Aérea. Força Aérea ninguém falava muito bem, aqui em Aracaju. O Exército e Marinha, o Exército, se eu fosse para o Exército, eu iria fazer o treinamento aqui em Aracaju. E se eu fosse para a Marinha, eu ia ser transferido para Salvador, ficava 3 meses em Salvador e depois voltava para Aracaju. Minha escolha já estaria falei- feita aí. Marinha. Brincadeira. Já tá feita. Não diga mais nada. Tá bom. Pronto, já foi. Eu vou. E aí também porque eu gostava dessa parte da Marinha, porque no Exército a gente ia ficar muito preso na parte só médica. E na Marinha aqui de Aracaju a gente consegue fazer algumas funções extra de saúde. Por exemplo, a gente faz fiscalização de embarcação, vai para alto mar para ver, principalmente aqui em Aracaju tem muito... Eita, esqueci agora o nome. Base de petróleo. E aí a gente vai fazer essa base de petróleo para fazer a fiscalização da redondeza. E também, poxa, teve aquele filme Top Gun, né? Que me enganou muito. Eu achei que ia ser estilo Top Cadê Gun. seu bigode? Eu vou começar pelo bigode. E o pior que eu tô de barba aqui, eu tô bem uma bronca hoje. Ah, é muito bom. Você sabe que eu quase fui pra Marinha, né? É Quando eu me mesmo? formei. Quase fui. Quase, mas foi muito quase assim. Mas aí eu Ah, encontrei mas a não me luz, né? arrependo Não, não da minha escolha. eu Muito realmente acho que uma eu teria disciplina gostado. absurda. Eu acho que eu teria gostado também. Mas enfim, né? Os caminhos da vida levam pra gente, a gente só tem que confiar no universo e ir. Bom, primeiro acho que a gente tá indo pros nossos momentos finais, né? Agora, a gente poderia ficar horas aqui falando, trocando ideia com você. Mas queria, em primeiro lugar, agradecer muito. Foi muito rico o podcast hoje. A gente falou muita coisa muito interessante, né? Especialmente, acho que fica o convite para você, ouvinte, conhecer um pouco mais aí sobre o que a gente falou. Acho que principalmente estoicismo é uma filosofia muito interessante, assim. Eu venho lido um pouco mais sobre isso recentemente, tenho tido bons aprendizados, assim, sobre. É uma coisa que te dá muitos insights, assim, de uma forma muito legal. Então, obrigado por você ter trazido. Em segundo lugar, te desejo muita sorte aí no seu ano de aeronáutica, muito sucesso, aproveite muito e que o seu R1 seja muito repleto de tudo de bom, tudo de melhor que você puder alcançar e de muita resiliência, especialmente. Acho que a gente brinca aqui, né, ortopedia, cirurgia, tudo das residências, né, que tem a fama de serem mais puxadas, mas independente da residência que você for fazer, resiliência é sempre muito bem-vinda e te ajuda muito a ter sucesso, a ter performance. Então, mais do que muita felicidade, eu te desejo muita resiliência para que você consiga passar aí por esse processo da melhor forma possível. Eita, já tô tendo ansiedade, já tô tendo frio na barriga. Não já era só para te dar o pensar. gatilho, Daniel me Zaidan, perdoa, me gente. perdoa. Daniel, você foi Desequilibrando top, o chakra. viu, Me Daniel, perdoa, agora. desalinhei os chakras agora, explodiu 3 chakras agora. É isso aí, tenha uma ótima residência, Matheus. Acho que Obrigado, foi bem obrigado. enriquecedor mesmo, assim. Eu acho que esse podcast, assim, para quem tá acompanhando, tá sendo uma experiência de muito autoconhecimento, assim. Eu e o Zaidan estamos fazendo toda uma performance de jovem místicos aqui, que a gente tá aprendendo um monte também, sabe? Essa coisa de se conhecer. E isso interfere, inclusive, na nossa carreira, assim. Tem um impacto gigantesco esse tipo de conversa que a gente tem, viu, Matheus? Então, muito obrigado mesmo por abrir pra gente o que você tem de percepção da vida e mostrar que, às vezes, toda essa percepção que a gente vai construindo é uma construção diária mesmo e, às vezes, a gente volta para trás e vai para frente. É o lance de subida e descida que é comum na preparação para a residência também. Muito obrigado mesmo. Eu que tenho que agradecer o convite de vocês dois. Como eu falei um pouco antes, é muito gratificante, porque 6 meses atrás eu estava sentado no sofá, observando os dois, sendo fã dos dois, porque passava uma carga de conhecimento gigantesca e foram decisivos, sim, na minha aprovação. E agora estou tendo a oportunidade de conversar, trocar experiência. É muito gratificante também. Obrigado de coração para os dois. Imagina, a Quando gente você que tem estiver que em São agradecer. Paulo, quando você estiver em São Paulo, vem tomar café aqui na É, salinha com a gente. Eu vou. Nem que pode a deixar gente tenha que ir vou lá comprar um no cafezinho. IoT levar um chocolatinho pra você, um Veja bombom bem, assim, veja ó.
Pra você. Bom plantão. Tchau. Boa sorte. Atirar pela janela, assim, ó. Mirar na janela que você tá ali Eu, de eu vou longe. te perguntar se você já leu os 80 arquivos de 300 páginas que o seu amigo já te mandou. Eu vou fazer prova oral. Só baixei 2 só. Muito bom. Só já tá ótimo. Anatomia e exame físico tá ótimo. Chega. Tá perfeito. Vamos pra nossa dica do dia? Não vale o PDF da consolidação, vale. tá? Não vale o PDF da disponível consolidação. aqui De no resto, link. você quer baixar latas de exame físico? Aqui, ó, link na bio. Então, assim, só pra explicar, a gente sempre, todo podcast a gente faz no momento dica do dia, né? Que aí você solta o verbo. Pode ser dica de livro, dica de filme, a gente já falou bastante, né, de estoicismo, pode ser dica também em relação a isso. Pode ser dica de, sei lá, estudo, aplicativo, solta o verbo. O que você quiser falar, uma dica aí pros nossos ouvintes, quem tá para ajudar aí eles na preparação para a prova de residência. Pensar. Tem uma trilogia de Ryan Holiday, que ele meio que estudou estoicismo e escreveu 3 livros, que é O Ego é Seu Inimigo, A Quietude é a Chave e O Obstáculo é o Caminho. São 3 livros essenciais, tipo, que eu li e releio, sempre que eu, assim, não releio o livro todo, mas os pedacinhos, ele sempre ajuda muito, me ajudou muito nessa parte de focar na vida. E também outra dica, bônus, Bernardinho do Vôlei. Cara, se alguém estiver desmotivado, acordei de manhã cedo, poxa, tenho 1 hora da minha vida para ir pro plantão. Cara, bote qualquer podcast que você achar do Bernardinho do Vôlei. É incrível mesmo. E é uma injeção assim, de motivação na veia. Parece que você pega uma injeção de motivação em vral na veia, porque ele é muito bom. Muito, 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 muito bom. Só aproveitando o gancho, esses dias eu tava ouvindo um podcast, eu não lembro de qual astro do basquete que era. Agora eu vou ficar devendo essa. Mas eu tava olhando, assim, aí vi podcasts, assim, relacionados. Tinha um podcast de um corte de entrevista de algum ídolo do basquete, assim. Agora eu não lembro qual deles que era. Mas que realmente, assim, você ouviu o cara falar, você ouviu pessoas inspiradoras. O esporte traz muito isso, né? Eu joguei vôlei a minha vida toda, e basquete também, um pouco menos, mas vôlei eu joguei a minha vida toda, e a gente sempre voltava no Bernardinho, porque o Bernardinho sempre dava essa injeção de ânimo, e eu aprendi muito com ele pra vida também, né? A gente sempre... em busca de motivação, falava dele. Então, acho que o esporte traz bons exemplos de disciplina e de motivação, com certeza. Se vocês procurarem entrevistas, podcasts, com certeza vai ter bastante coisa boa. E você, Marcão? Putz, eu vou indo nessa pegada de estar no presente, assim, me lembrou de um livro que eu li uma vez, que foi um livro muito transformador. Chama O Estrangeiro, do Albert Camus. Eu não sei se fala Camus ou Camus, enfim. Mas esse livro ele é muito legal, assim, conta a história de um personagem que ele meio que tá vivendo a vida dele meio que de passagem, assim. Ele é levado a fazer algumas coisas e ele não se materializa, assim, ele não coloca o pé no chão, ele não assume as rédeas da própria vida. E aí é justamente sobre um pouco disso que a gente está conversando, de se assumir a sua responsabilidade neste momento, né? Então, o futuro, quem vive para o futuro ou quem vive para o passado, na verdade, não está vivendo, né? A vida está agora, está no presente. Então, esse livro é bem interessante, fica aí a minha recomendação. Muito O bom. Estrangeiro. Eu vou indicar o podcast que eu falei, o podcast de budismo que eu falei, assim, e eu acho que a premissa, só para deixar claro, a premissa do podcast é eu não sou budista, mas é o que você pode aprender do budismo sem se tornar um budista, sem precisar necessariamente se tornar um budista. O podcast chama The Secular Buddhist, secular com 2 Cs, e tem um monte de episódio, e cada episódio ele traz insights muito bons, e você escutar ali uma analogia um pouco mais filosófica, né? Porque não fala tanto de religião e sim mais de filosofia budista, às vezes traz alguns insights importantes. Então, e são episódios assim que não são longos, então dá para você ouvir no trajeto para o plantão, no trajeto para a faculdade. Eu gosto muito de escutar isso. Ou quando você acordar também, acho que é uma boa motivação. Então fica a dica aí de podcast também para vocês consumirem. Sucesso. Matheus, dica final para o Matheus do passado e para os nossos ouvintes que podem se beneficiar da sua sapiência adquirida aí no processo de preparação. Deixa eu pensar. Pronto. Se eu pudesse falar para o Matheus do passado, seria, velho, tenha muita
disciplina, tenha constância, porque a disciplina vai ser a ponte que vai ligar o seu sonho à realização. E ter também muita humildade para você saber quando você estiver errando, saber por que você está errando. E não ficar pensando se vai dar certo ou não. Só faça, que nem Nike, just do it. E pronto. Que o que vai ser, vai ter que ser, né? Seu esforço vai ser recompensado. Então, apenas isso. Brilhou. Muito bom. Temos um podcast? Temos o podcast. Então, perfeito. Olha, muito, muito obrigado. Você trouxe muita sabedoria aqui pra gente. Foi bom demais, demais mesmo. E, novamente, desejo muita sorte, te agradeço. E te esperamos aqui em São Paulo para tomar um café aqui com a gente, para vir almoçar aqui com a gente, trocar uma ideia e contar como tá sendo aí o seu ano de R1. Ou se você vier antes, até antes disso. Rapaz, um abraço para você, tudo de bom aí. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Valeu, muito obrigado, viu, Matheus? Sempre um prazer. E para você, nosso ouvinte, ficamos por aqui. É um prazer, é uma honra estar com vocês nesse processo de preparação. Se você não segue a gente ainda nas redes, @medway.residenciamédica. Aqui na descrição a gente deixa para vocês links importantes aí de acesso. Então, tudo que vocês vão precisar para a preparação para a prova de residência, vocês podem encontrar com a gente. E a gente disponibiliza bastante material gratuito também para vocês consumirem ao longo dessa jornada. Daniel Zaidan, sempre um prazer estar com você, meu amigo. Bem bronzeado aqui. Hoje minha vitamina D tá 1815. Nossa, pra pai. você, assim, bronze na câmera. É isso, gente. Um grande beijo para vocês e até mais. Até semana que vem.